Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, porque final de semana agora tem Vasco pelo Campeonato Brasileiro e é jogo valendo aí pro Vasco sair da zona de rebaixamento, né? O Vasco precisa sair da zona de rebaixamento, o jogo é amanhã às 6h30, horário de Brasília. Precisa vencer. Jogo em São Januário, o Vasco tem que vencer para afastar um pouco dessa zona maldita aí, né, pessoal? Querendo chegar, mas tá um pouquinho longe. Qual é, Pedrosa? Cadê o Vasco nessa tabela aí, Pedrosa? Calma, Pedro. Calma que tá vindo, ó. O top 8! Tá vindo. Top 8, Pedrosa. Vitória Vascão, tá chegando. A vacina vai vir, A Pedrosa. vacina é sábado. Galera, pode aprontar sua criança, apronte aí, fale com seu pai, com seu tio, que sábado tem vacina. Aí, produção, quando o Vasco ganhar, a gente vai fazer a matéria especial. No SUS. É isso! A Vacina. medicina evoluiu! Posto de vacinação, São Januário, Avenida Roberto Dinamite, número 10. Você tem que fazer igual minha mãe fazia antigamente. A gente não tinha plano de saúde, virava a noite pegando senha É lá no isso aí. Senha. Senha. Mas é assim pra comprar ingresso do Vasco também, tá? Não é? Eu tô mentindo? Tem que pegar senha, o negócio é pegar difícil lá. Olha aqui, 19 pontos tem o Palmeiras. Gente, não é possível. O Flamengo com 17 pontos na cola do Palmeiras em segundo lugar, também o mesmo número de pontos, o Bragantino em terceiro, Cruzeiro aí no G4, o Cruzeiro que respirou lá na Pra mim vai na brigar pelo Sul-Americana, título. hein? Mas ganhou, mas tá fora, tá Tá eliminado. fora, né? Tá eliminado. Vai brigar pelo título pra mim, do brasileiro. Agora só tem... Não, e a Copa do Brasil? Não, Eles né? estão na Copa do Brasil. Eles estão? Eu não sei. Então, eles estão na Copa do Brasil. Estão Eu vivos? me lembro, sim. Então vamos torcer Não, eles pra vão- eles ficarem lá na Copa do Brasil. Cara, e assim, Se o bem Cruzeiro... que eu não sei, eu no Eu negócio acho de que ainda assinar... vão fazer mais contratações. Será? Tem um mês é. de treinamento, porque não vão pro Mundial. É isso, esquece, o Cruzeiro vem forte. Ô, Cris, olha aí teu Fluminense, que o povo fica falando, não sei o quê, não é, Cris? É verdade ou é mentira? Olha onde é que tu tá aí, Cris, quase na zona de classificação direta da Libertadores, com 13 pontos. Vocês querem mais o quê? O Renato falou. Tu viu o que ele meteu? Nós estamos em 3 competições. Juro, parece que ele tava no Flamengo, cara. Vocês querem mais o quê? Só que jogue bola, Renato. Vocês acham que estão mal? Só isso. Que assim, o problema não é tu tá aí, tudo bem, começo de campeonato. É que vai enfrentar o Borussia lá no Mundial. Se não Nós jogar, estamos em 3 competições. Ele meteu essa. se igual no não Flamengo, jogar cara. bola, Renato, vai ficar ruim, Renato. Cara, o Renato é Mas uma olha figura. só, eu já falei pra vocês aqui, esse ano de 2025, mais do que nunca, vai ser o ano da letalidade. É. Se não estiver jogando bola, mas fez um gol no final que o John Arias chutou e... Tá aí. Importante é que tem que estar aqui, ó. Tem que estar no bolo. Eu tô fora do bolo, Vene. Eu tô fora do bolo no momento, tô com 11 pontos aqui em nono lugar, mas eu vou entrar nesse bolo de novo, Lucas Pedrosa. Será? Eu não Você acredito. falou que não, mas eu vou entrar novamente eu acho que nesse bolo, entrar que é o no meu bolo, lugar. entrar no bolo tem condição. Brigar pelo título, não. Eu acho que sim. São 8 pontos de diferença, Fernanda. E você tem que olhar Mas tá na oitava rodada. Que rodada que tá? Nascimento, Como vai, diz Nascimento. Guardiola, campeonato você ganha nas Vira. 12 primeiras e perde nas 12 primeiras. Vira. Não é isso? Aí, Tô 10, errado? 10, nas 10. Nas 10 aí. E diz que As quem 10 tá na de- nona é quem vai ser o campeão, né? Não, as Tem 10 esse- definem onde você vai estar na tabela. Qual é que tá indo? Oitava que a gente Eu tenho vai. 2 rodadas, Vene Casagrande. 3. Pra Oitava, me nona e definir décima. onde é que eu vou estar. São 9 pontos, 9 né? pontos. Olha aí, cadê você? Alô, produção, prepara aqui. o fantasma, hein? Pô, O fantasma vou te vai falar. voltar, produção. Eu não, olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu juro Já pra falei. tu. Eu Cara, não... o fantasma vai trazer a vacina, Pedro. Vacina Diniz tá chegando. O Vasco vai Você tá ganhar na zona de sábado. rebaixamento. Vai ganhar sábado. Já vai ali empatar com Fortaleza, que é o adversário, entendeu? A galera vai tropeçar. Depois o Vasco tem mais 3 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. Aí depois ele acordou. Nascimento. Mentira, eu vou dizer uma coisa pra tu. Posso falar um negócio? Você vai terminar essa rodada em 12º colocado. Obrigado. O Vasco faz 9 pontos
no mínimo, até a parada pro Super Pode, Mundial. pode anotar. Pode Quais são anotar. os adversários, sabe de cabeça? Sem resenha agora. Cara, não vou saber de cabeça Mas agora. é o Fortaleza velho. agora, né? É o Fortaleza, aí tem o São Paulo no Morumbi, isso Mas eu diz sei. que abriu a janela de contratação pro Vasco. Calma aí. Aí o Vasco contratou São Januário. São Exato. 4 jogos que ele vai poder jogar Vou te ajudar, direto. Fortaleza, Ah, em São Januário. Ah. Fluminense, Ó. no Maracanã, meio a meio. Tá? Difícil. Vasco e Bragantino, em São Januário. Difícil. Aí pega o São Paulo no Morumbi. Isso no Brasileiro. difícil esse. Tem Operário e Melgar também em São Januário. Aí, 4 jogos em casa. Ai, que A loucura. Operário meu galo, vou botar na conta do seu. O Vasco faz 9 pontos. DJ Careca, tá proibido de botar esse negócio de descer na hora do meu amigo Lucas Pedrosa. Olha lá que tá escrito ali. No Vasco, Fernando Diniz foi apresentado e mostrou o quê? Confiança. No elenco. Rodolfo. Um dos maiores desafios da carreira de Fernando Diniz, oficialmente apresentado ao clube, o treinador já mostrou seus principais objetivos no Vasco. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. O técnico terá seu reencontro com a torcida já amanhã no Caldeirão de São Januário, diante do Fortaleza. O time está a 8 jogos sem vencer e precisando de mudanças rápidas em campo. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas. Diniz não escondeu que está satisfeito com a escolha de estar no Vasco e que está mais preparado do que quando assumiu o Fluminense. O time atualmente no Brasileirão tem 7 pontos e é o primeiro na zona de rebaixamento. Com a partida de amanhã, a equipe da Colina terá uma sequência de 5 jogos no Rio, sendo 4 em São Januário. Oportunidade para trabalhar mais com o elenco e recuperar principalmente o mental do grupo, que está abalado com os últimos resultados. Depois do Brasileiro, o Vasco terá decisões pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana. Com Diniz agora à frente do grupo, quem sabe o time finalmente volte a sorrir na temporada. Eu acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Atenção, atenção, pessoal aqui que trabalha na SBT, da redação. Gisele, Oliver, galera lá, a galera do comercial, Marcão. Segunda-feira, a gente tá garantindo vacinação aqui nesse programa. Perfeito. Se por acaso o Vasco vencer. Por Tem que quê? trazer a cartelinha lá de vacinação. Traz a Tem, cartelinha A gente tem. carimbar. Tem. A camisa do Vasco. Quem vai ser o enfermeiro? Lucas Pedrosa. Cuidado com o vírus, hein? Voivoda. Vou vir de luva Tem, e tudo. ó, primeira dose, segunda dose. Tudo isso. Você sabia Ih, lá que o vem. Voivoda Lá vem, nunca Venê. ganhou do Vasco Olha em São aí, Januário? viu só, Venê? Tá Sempre falando... tem a primeira vez. Olha aqui, ó. Isso tudo porque o Lucas Pedrosa falou o quê, Venê Casagrande? Que o Vasco tem? Alergia à vitória. Alergia à Aí vitória. os jogadores, quando estão ganhando, começam a ficar vermelhos. Sabe? Aquela Nervoso. pessoa que tem Para de alergia a correr. camarão, que fica todo empolado. É, mais ou menos. Aí o Lucas Pedrosa falou que essa vacina chegou. Entendeu? Então a vacina chegou, o Vasco vencendo, vamos fazer a nossa campanha de vacinação Perfeito. aqui. Por favor, a galera que é Vasco aqui na redação, Tem venham autorização do vestido Ministério segunda-feira. Público, né? Com Tem. certeza. Ah, tá. Sabe qual é o nome do ministro? Ah. Pedrinho. Lucas Pedrosa, fala pra mim como que tá o Vasco? Você já viu aí, ou alguma mosquinha já te contou como é que tá esse treinamento? Pode Sim. falar, o que que não pode falar? Olha, é o quê? É o terceiro treino Terceiro treino treinamento. dele? Terceiro treinamento. O Fernando Diniz é um cara que foi muito bem recebido pelo elenco. O Pedrinho e o Felipe também conseguiram dar esse suporte para ele. Ele elogia muito, inclusive, esses dois personagens aí na entrevista coletiva. Eu acho que o maior desafio dele, já falei aqui 1000 vezes, é dar confiança para esses jogadores. O modelo de treinamento do Fernando Diniz é completamente diferente do que era o do Carille. É um treinamento que você leva 2 horas e meia, 3 horas ali no campo, porque ele quer te ensinar, ele quer passar as suas ideias para esses jogadores e também te dar confiança. Tem feito algumas conversas individuais com jogadores importantes, como o Coutinho, como o Verratti também. Então o astral vem mudando, Fernanda. Vem mudando lá no CT Moacir Barbosa. Não acho que ele vá fazer grandes mudanças para a partida
do próximo sábado contra o Fortaleza. Chutaria até, isso é chute, não é informação, que ele vai repetir a escalação para justamente ele entender que esse time vai pegando aos poucos. Como eu falei aqui ontem, tem que parabenizar a partida do Tietchan lá na Argentina. É um cara que para mim vai ser uma peça muito importante nessa engrenagem, pelo entendimento que ele já tem de jogo do Fernando Diniz. E se em um treino a gente conseguiu pelo menos ver uma melhora em relação ao que o Vasco vinha fazendo nos últimos 2 jogos, que também não era muito difícil, eu acho que com esses 2, 3 dias aí, uma semana um pouco mais cheia de treinamento, o Fernando Diniz vai conseguir melhorar o desempenho do Vasco dentro de campo. Claro que é o Fortaleza, é uma equipe muito forte, é uma equipe que é muito bem organizada pelo Vojvoda, tem grandes jogadores e tem feito também uma temporada, digamos assim, de oscilação, mas é uma equipe que tem mais casca do que o Vasco por esse tempo de treinamento, mas eu acredito muito que o Fernando Diniz possa conseguir sua primeira vitória nessa partida que acontece às 6h30 lá em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco estava à deriva em muitos aspectos e há muito tempo nessa questão do mental moído, né? O Vasco está com o mental moído. E aí, quando você trabalha num grupo assim de atletas de 30 e poucos atletas, né, que precisam entrar e serem competitivos e a cabeça conta, às vezes, quase igual ali num percentual do que é a sua questão, sua qualidade física, você ter uma mente que vai mudar isso, ou você ter um treinador... Eu falo isso aqui há um tempo. Tem uns 5 anos, um pouco mais, eu acho que depois da chegada do Jesus, que a gente já entendeu que hoje, pode mudar daqui a um pouco, o futebol muda toda hora. Hoje, no futebol brasileiro, o treinador, ele faz mais diferença do que você pegar um cara que é o diferente, fora de série, que no caso o Vasco tem o Felipe Coutinho. Ele falou sobre isso ontem, rasgou elogios ao Coutinho. Falou até o que eu falei aqui no início lá, quando o Coutinho veio. Que da geração, ele e o Neymar são os mais talentosos. Então, mas aí o que você faz? Como é que você tem esse cara e ele ainda não é o diferente? Por quê? Porque precisa de um treinador. Com certeza. Porque o futebol brasileiro tem mostrado isso. Mas eu acho que em relação ao Coutinho não é só treinador. Eu acho que falta Coutinho também personalidade de chamar a responsabilidade. Porque no momento ruim ele nunca chama a responsabilidade. Pelo contrário, a gente vê um Verratti que nem era tão tratado como ídolo, agora chamando a responsabilidade. O Coutinho não. Parece que está sempre, sabe, cabisbaixo. Eu vejo o Coutinho triste, de verdade. Eu não conheço o Coutinho, nunca conversei com ele. Mas se eu tivesse que definir o Coutinho nesse momento de carreira, é triste. Porque parece sempre que ele tá triste em campo. Mas é a injeção que ele precisa. É isso. É um cara que vai cobrar ele, é um cara que vai Coutinho. E por isso que o treinador tem sido tão diferente. Fernanda, a gente já comentou aqui sobre essa série, mas rapidamente, né? Pra quem quiser assistir a série do Guardiola, lógico que é outro nível de futebol, da Netflix, do Manchester City, ele fala uma coisa que eu vou frisar aqui mais uma vez, é a linguagem corporal. É a forma como você se porta em campo. E como isso você bebe água. São 2 litros por dia. É isso aí, rapaziada. O Vasco precisa da vitória nesse final de semana, amanhã, diante do Fortaleza, né? Jogo valendo aí pro Vasco sair da zona de rebaixamento. O Vasco tem 7 pontos. Se vencer, vai a 10. Ele vai abrir fuga da zona de rebaixamento? Não, né, galera? Porque ali a gente tem uma galera com 10 pontos, uma galera com 9 pontos. E a galerinha ali abaixo do Vasco com 7, 5 e 2 pontos. Então, se o Vasco vence esse jogo aqui, ele ainda fica na beira ali da zona de rebaixamento, mas já escapa um pouquinho dela, né? São 9 jogos e o Vasco... São 8 jogos, o Vasco tem apenas 7 pontos. Tem menos pontos do que jogos, cara. Isso aqui é algo muito preocupante. Se essa vitória vir, vai desafogar milhões. Fortaleza não tá jogando essa bola toda, né? Empatou em casa com o Bucaramanga, né? Olha só. Empatou em casa com o Bucaramanga pela Conmebol Libertadores. Vamos ver como o Fortaleza tá aqui tá em segundo colocado com 6 pontos. Precisava da vitória, hein? Se Fortaleza vencesse, ele iria a 10 pontos e poderia assumir a liderança até do grupo aí. Né? Não venceu. O Vasco precisa vencer esse jogo. Tem tudo para vencer essa partida aí e se classificar para a próxima fase do campeonato. Que próxima fase? Eu vou olhando a Libertadores e estou falando de próxima fase. O Vasco precisa dessa vitória para desligar um pouco ali da zona de rebaixamento, né? Tem muito time ali próximo a ela. Tem o Inter, que era dado como favorito ao título. Tem o São Paulo, dos Rubel Dias, que tem apenas uma derrota, mas também não venceu.
tem o Grêmio e temos o Vitória. Mirassol com 10 pontos. Fortaleza 10, Corinthians 10. Tem o Botafogo com 11 pontos, que era cotado também para ser campeão. Nada. Tá difícil.